Olá, gente. Vamos dar continuidade agora à nossa aula de higiene ocupacional. Nessa aula de hoje, nós veremos alguns procedimentos, tá, e equipamentos de proteção individual utilizados por profissionais da área de saúde, entendendo ainda os riscos envolvidos nesse tipo de atividade. Quando a gente fala de serviço da área de saúde, a gente pode ver alguns ambientes bem específicos, como a área de laboratório, a lavanderia, que tem uma área suja, uma área limpa, o setor de esterilização, pronto-socorro, UTI, onde tem atendimento de pessoas doentes com estado mais grave. Né? Além dos trabalhos, quando a gente pensa no profissional da área de saúde, a gente imagina só médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. A gente tem o pessoal da limpeza também. Existem o pessoal do atendimento administrativo, que tem determinados riscos e tem que ter determinados procedimentos também. Enfim, é uma série de profissionais, de setores que devem ser analisados para que se possa fazer a caracterização do risco, que se possa fazer todas as medidas preventivas em relação aos riscos ambientais. Estatisticamente, a gente observa que os profissionais da área de enfermagem são os que mais se acidentam no ambiente hospitalar, justamente por ter esse contato, né, com o sangue humano, com secreções corporais, por estar manipulando materiais perfurocortantes, como agulhas. Né? Então, é necessário ter medidas de proteção adequada para não ter esse contato com essas secreções, para não ter esse contato com o material perfurocortante. Né? Então é necessário que se tenha alguns procedimentos específicos. Né? Porque é notório que o ambiente hospitalar ele tem um risco biológico alto. Inclusive, infelizmente, ainda é comum pessoas que vão à procura do serviço médico e acabam contraindo uma infecção hospitalar proveniente aí de bactérias, de vírus. Então, assim como o paciente está exposto, o profissional da área de saúde também está exposto a esse tipo de risco. Então, a gente entende que, devido a ter um fluxo grande de pessoas, um fluxo de pessoas doentes, esse risco a gente pode considerar isso como um risco alto. E dependendo de alguns setores, como o setor de esterilização, a lavanderia, que tem a área suja, a UTI, enfim, esses setores eles têm um alto risco de contaminação, de risco de um profissional dessa área, da área hospitalar, venha se contaminar. A gente sabe que esses micro-organismos eles podem se depositar desde um móvel até estar suspenso no ar. Hoje nós vivemos aí nessa pandemia, né? Vivenciando essa pandemia, e a gente vê a preocupação que nós temos, no dia a dia comum, de estar higienizando as mãos, de estar higienizando os móveis, de estar higienizando os alimentos, de estar utilizando a máscara. Se nesse dia a dia de hoje que a gente está vivendo, a gente está entendendo um pouco do que seriam os riscos do pessoal da área de saúde, que convive com isso todos os dias e com os mais diversos patógenos. Então a gente tem desde bactérias a vírus, que são causadores das mais diversas doenças, né? Os vírus da AIDS, da gripe, da hepatite, bactérias que são causadoras de tuberculose, de pneumonia. Então essas doenças infectocontagiosas, elas são transmitidas pelo ar, pelo contato com a pele, com os olhos, enfim.
das mais diversas formas, né? Então é necessário ter as medidas preventivas nesse sentido. Aqui, por exemplo, nessa figura, a gente vai observar duas formas de ter o contato com o paciente, né? A primeira, a profissional da área de saúde está fazendo uso de luvas. Não dá para perceber aqui na foto se ela está fazendo uso da máscara, né? Mas do lado esquerdo aqui a gente observa que ela está pelo menos usando a luva para fazer aqui o curativo. Já no lado direito, a gente observa que o profissional da área de saúde, ele não está fazendo uso nem da máscara e nem da luva, né? Então, procedimentos assim que totalmente divergentes, sendo que o profissional da esquerda está correndo o mesmo risco do profissional da direita, mas está tendo um comportamento que seria diferenciado, que pode realmente salvar, né, preservar a vida dele, né, do próprio profissional. Uma preocupação também grande é em relação ao descarte. A gente vai ter uma aula específica para falar dessa parte de resíduos hospitalares. É importante a gente entender um pouco sobre isso, dos riscos, dos procedimentos, de como se dá o procedimento de descarte. Porque assim, muitos acidentes ocorrem até com descarte indevido. Você jogar um material perfuro cortante no lixo comum. Quem está fazendo a retirada daquele lixo daquele ambiente, o profissional da limpeza, está fazendo aquele procedimento, ele está com o pensamento que aquilo só tem papel, só tem resto de alimento. No entanto, tendo perfuro cortante, ele pode vir a se acidentar. Vindo se acidentar, existe uma série de profilaxias que devem ser feitas com esse profissional, porque muitas vezes não se sabem a origem daquele perfuro cortante. Se a pessoa tinha uma hepatite, se a pessoa tinha AIDS, enfim. Então é necessário fazer o descarte correto desse material. Então, dentre os mais variados acidentes, eles envolvem sangues, fluidos corporais, a exposição frequente do profissional da área de saúde, esse tipo de risco. Então é necessário manter o ambiente higienizado e utilizar os procedimentos e equipamentos de proteção individual, que é o que a gente deve fazer para reduzir esses riscos. Fazer o descarte de material da forma correta, ter as devidas sinalizações, restrições de acesso, procedimentos específicos. Aqui, por exemplo, a gente vê o profissional da área de saúde fazendo uso de uma seringa, e aqui a caixa de descarte. Essa caixa de descarte, ela tem, observe essa linha pontilhada, significa que eu não posso descartar mais do que aquilo. Muitas vezes, na hora de você colocar a mão para o descarte, a agulha está para cima e você não pode reencapar a agulha. É proibido esse procedimento, porque no momento do reencape, você pode estar errando e se contaminando, né? Então, é necessário ter esse procedimento. Em termos de normas e precauções, para a gente reduzir esses riscos. Um desses seria o dia 15 de maio, por exemplo, é o Dia Nacional de Controle da Infecção Hospitalar. Um dos procedimentos que a gente pode estar falando é em relação à higienização do ambiente, a higienização das mãos, o uso correto dos equipamentos de proteção individual e proteção coletiva. Por exemplo, a lavagem das mãos, no Dia Nacional do Combate à Infecção Hospitalar, é muito comum se revisar os procedimentos de lavagem das mãos, porque seria uma das principais medidas, o aconselhamento do uso correto dos equipamentos de proteção individual. Aqui, por exemplo, existe a forma de você higienizar a mão da forma correta, né? A maneira correta de se higienizar as mãos, né? Flexionando as mãos, o dorso, os dedos, a palma da mão, dos dedos, né? O polegar e, por final, a palma das mãos. Então, existe um procedimento que a gente pode estar adotando, estar fazendo DDS em cima disso.
Então, a gente observa que os riscos eles estão muito relacionados a objetos, materiais, equipamentos do dia a dia, né, do profissional da área de saúde. Então, a lavagem correta das mãos com água e sabão, com álcool em gel, é essencial. Fazer o descarte correto de materiais, de objetos, equipamentos contaminados, ter o procedimento correto do uso das luvas. Enfim, é necessário ter esses procedimentos. Então, a lavagem das mãos é essencial e a utilização do álcool gel para isso. E em termos de equipamento de proteção individual, equipamento de proteção individual que nós temos aí na área de saúde. As luvas, a gente tem luva de procedimento, e são luvas utilizadas para manipulação de objetos, materiais e superfícies contaminadas, procedimento de contato com material biológico. Existem as luvas cirúrgicas, que é para a realização de procedimentos invasivos, como nas cirurgias, ou seja, que você vai ter o corte do paciente, a manipulação de material, como curativos, sutura. Existem as luvas de plástico, elas são utilizadas aí na manipulação de material biológico, sangue, secreção e exames ginecológicos, né? A luva de borracha que é indicada para limpeza, profissional da limpeza. Aí a gente tem aqui os exemplos dessas luvas, no caso da luva de procedimento, da luva cirúrgica, da luva de toque ou de plástico e a luva de borracha, né? São as luvas que a gente pode estar observando. Então, geralmente essas luvas, elas protegem contra o contato com essas secreções corporais durante a manipulação de determinados objetos. A gente tem a utilização da máscara. A máscara que a gente pode observar aqui protege mais em determinadas situações. A PFF2, ou também conhecida no padrão europeu e tem o padrão americano. Então a gente pode também, a N95, né, daria um maior grau de proteção aos profissionais. Então nós temos aí vários tipos de máscara também. Aqui no caso a gente mostra aqui a N95, onde essas partículas menores, elas não chegam ao contato com a região da boca e nariz do profissional. Então é necessário fazer a utilização correta desse tipo de equipamento, de modo que o nariz e a boca fiquem totalmente protegidos. Os óculos de proteção que servem para proteção justamente de respingos, de gotículas, proteção contra tosse, espirro, fala de um paciente, para que não chegue à mucosa dos olhos, e que é também um meio de penetração dos agentes patológicos. A gente tem a utilização do jaleco. É importante entender que o jaleco é para utilização tão somente no momento de trabalho. Então, refeitório, o profissional da área de saúde não pode estar entrando com jaleco. Em outros locais, como até mesmo ir para casa com jaleco não é indicado, pelo menos se for para casa que ele vá guardado, não como a gente vê muitos profissionais da área de saúde indo no ônibus ou no metrô, enfim, indo para casa, às vezes chega, abraça o filho e aquele jaleco está contaminado. Aqui o gorro também, que serve para proteção da região da cabeça, né? O gorro touca. Nós temos aí algumas botas que são utilizadas na área de limpeza. O pessoal da área de limpeza usa esse tipo de bota emborrachada, assim como a gente tem equipamentos de proteção coletiva. Aqui no caso a gente tem um lava-óleos, numa possibilidade aí de uma contaminação ou com um produto químico ou agente biológico, certo? E a gente termina a aula de hoje sobre a parte sobre procedimentos e equipamentos de proteção coletiva e individual da área de saúde, tá bom? Até a próxima, gente.